Meus amigos, fim de clássico, fim de choque rei, um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo de aulas do que não se fazer com o técnico Hernan Crespo. Vamos falar bastante sobre esse jogo. Começar pelo lado do São Paulo. O primeiro tempo foi o melhor primeiro tempo do ano. Acho que isso é inegável para todos os torcedores, todo mundo que assistiu o jogo e que vinha assistindo os jogos do São Paulo sabe, foi o melhor primeiro tempo do ano. Vamos falar sobre as coisas que foram feitas, o que foi feito durante o jogo do São Paulo. Um primeiro tempo muito bom, mas é inacreditável como o São Paulo vende fácil os gols. O São Paulo vende fácil os gols para o adversário. É muito fácil fazer gol no São Paulo, é muito difícil do São Paulo fazer gol, até porque é um time muito mais fraco. E aí, o primeiro tempo bom do São Paulo se impondo, o São Paulo conseguindo jogar, trocando, né? Palmeiras atacava, São Paulo atacava, tava um bom primeiro tempo. São Paulo teve um problema seríssimo no primeiro tempo, que foi o meio de campo, 3 camisas 8. Eu gosto de jogar sem um camisa 5, quando você coloca 3 segundos volantes. Eu acho que o São Paulo vai bem, o time vai bem, o time flui. Mas hoje não funcionou. Hoje o São Paulo faltou um caça-craque, faltou um camisa 5 ali na frente da área, na frente da defesa, para ver se mudava alguma coisa. Hoje não teve isso, o terceiro gol do Palmeiras, se vocês quiserem depois pesquisem. Foi uma vergonha o que aconteceu, o Kelvin sai da defesa do Palmeiras, vai até o ataque com um buraco no meio e sem ninguém dar um combate mínimo em cima do lateral do Palmeiras, e o Palmeiras faz o terceiro gol. E aí o grande problema para mim está no segundo tempo. E aí a gente vai falar sobre o técnico Hernan Crespo, que ele tem muitos e muitos pontos a serem criticados nesse segundo tempo. No segundo tempo do São Paulo, o São Paulo não propôs mais nada. Volta do intervalo sem propor nada. Eu tô olhando aqui do lado para ver quando começa a coletiva do Crespo. Mas o São Paulo volta do intervalo sem propor nada e é muito difícil, cara. Voltando ao primeiro tempo, né, voltando à escalação, é muito difícil. O Tapia é um jogador extremamente útil, mas é muito difícil num clássico você depender do Tapia. Não era mais eficiente você poupar ou preservar o Caleri, que jogou no meio de semana contra a Portuguesa. Preserva o Caleri, deixa ele inteiro para jogar contra o Palmeiras, um jogo muito mais importante, em vez de jogar com o Tapia hoje, perder um gol inexplicável no primeiro tempo. No segundo, o São Paulo volta sem propor nada, e aí tá a grande crítica, da minha opinião, e que eu queria passar para vocês ao técnico Hernan Crespo, que o Crespo passou 75 minutos com o mesmo time. O São Paulo não mexeu durante 75 minutos de jogo. O Tapia ficou em campo 75 minutos de jogo, e para mim, isso é inexplicável. Quando ele fez as trocas, foram trocas de 6 por meia dúzia. Tirou o Tapia e colocou o Caleri, tirou o Luca e colocou o Ferreira, tirou o Wendel e tirou o Enzo Dias e colocou o Wendel. 3 trocas, morreu com 2 trocas no banco. Qual o sentido disso? Eu entendo que o time é limitado, mas é um time limitado a ponto de ser o antepenúltimo no Campeonato Paulista? Isso não é. É um time limitado para estar no nível de perder para Portuguesa jogando no Morumbi, brigar para não cair em Campeonato Paulista? Isso não é. E o Crespo tem culpa nisso. O Crespo precisa fazer o time jogar um pouco mais. O São Paulo, ele fala bastante sobre os bastidores do São Paulo, e eu acho isso muito importante. Um cara que joga limpo com o torcedor, fala sobre o bastidor, fala sobre tudo o que tá acontecendo, fala como a política do clube influencia dentro de campo. Mas, cara, eu acho que para ele falta também olhar um pouco pro próprio umbigo. Olha o futebol que o São Paulo tá apresentando, olha a forma que ele tá conduzindo jogos. A sensação que deu hoje é que ele largou o jogo na segunda etapa. Ele falou, a gente não vai conseguir virar, beleza. Vamos esperar o jogo acabar, eu faço umas trocas aqui no finalzinho do jogo para falar que fiz. É inexplicável, é inexplicável. Ele precisa ser mais criticado. A torcida do São Paulo tem alguns pés atrás para criticar o Crespo, muito por conta dele ser um técnico que bate toda hora na diretoria. Fala bastante sobre o que vem acontecendo. E, de novo, é extremamente importante o que ele faz. Mas, cara, você passar 75 minutos sem mudança, você passar um segundo tempo inteiro sem mexer no plantel do São Paulo, para mim é inexplicável, para mim é inacreditável, inaceitável o que vem acontecendo com essas mudanças do Crespo. Ele precisa ser mais criticado. O time é ruim? O time é fraco? O time é extremamente limitado, mas ele não é limitado a ponto de não conseguir jogar, não disputar o Campeonato Paulista. Ele não é fraco a ponto de brigar para não cair pelo Campeonato Paulista. É um time mediano, é um time medíocre? Para mim é. Não tem jogador vencedor, não tem uma liderança dentro de campo. As lideranças ou estão machucadas ou estão voltando de lesão. E o São Paulo perdeu a sua principal liderança no ano passado, que era o Luiz Gustavo de vestiário, perdeu há 2 anos atrás a sua principal liderança dentro do vestiário, que era o Rafinha. Hoje não tem mais esse perfil de jogador. Então, sinceramente, vamos ser sinceros, cara, precisa olhar um pouco mais pro seu umbigo. Precisa olhar um pouco mais para si, ver o que tá acontecendo com o São Paulo. Ele merece críticas. E lembrando,
falei isso na minha rede social e vou falar aqui. Não estou pedindo cabeça do Crespo. Não quero que ele seja demitido. Eu só acho que falta um pouco de olhar para si, olhar para o que ele vem apresentando, olhar para o que o São Paulo está apresentando. É inexplicável. Para mim é inexplicável o São Paulo Futebol Clube brigar para não cair em Campeonato Paulista. Para mim, isso não existe. Quanto ao jogo do Palmeiras, uma partidaça do Palmeiras, consegue espantar um princípio de crise que foi depois do 4-0 no meio de semana contra o Novo Horizontino, espanta a crise e volta a ser um postulante de Campeonato Paulista, sempre foi, mas espanta qualquer tipo de crise. São Paulo precisa olhar para o seu umbigo, o São Paulo precisa olhar um pouco mais para si. Não adianta de nada você passar a semana inteira falando de diretoria, falando de falta de contratação, falando de falta de investimento, quando você tem um plantel na sua mão e você não olha para si mesmo. Olhe um pouco mais para si, Crespo. O São Paulo pode e deve e tem que jogar mais. O São Paulo não é time para brigar para não cair. O São Paulo é time para ficar no meio de tabela? Brigar por classificação? Acho que sim. Não é time para ser campeão paulista, ser campeão brasileiro, ser campeão de Copa do Brasil, ser campeão de Sul-Americana. Isso não é. Mas não é time para brigar para não cair. São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo para se esquecer. E o técnico do São Paulo precisa parar de falar de fatores externos e começar a olhar um pouco mais para o seu umbigo.